Olá, pessoal. Eu sou o professor Maxi Bianchi Godoy e nós vamos ver hoje uma prática profissional ligada aos aspectos práticos da perícia judicial. Vamos lá? Aspectos práticos da perícia judicial. Mas antes, eu queria me apresentar para vocês. Vamos lá? Meu nome é Maxi Bianchi Godoy. Eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros pela UNB e sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade, sendo formado em administração e em ciências contábeis. Eu tenho alguns artigos publicados, tal como esse livro, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, que foi um livro que saiu em 2004 e foi utilizado em processo de certificação de algumas instituições em segurança da informação, claro, e também concorreu ao Prêmio Jabuti em 2004. Além disso, eu tenho alguns artigos publicados, como esse, Fatores de Atenção da Gestão Pública, que foi publicado na revista Gestão Pública. Também esse, Os Novos Desafios do Gestor Público, que também foi publicado na revista Gestão Pública. E tem também artigos publicados, artigos científicos publicados na revista da Gestão Contemporânea, da FAPA, Análise do Processo de Gestão de Riscos Operacionais em uma Instituição Financeira. Esse aqui. E já contribuí para diversos artigos, tais como esse aqui, 11 ideias de negócio para empreender, para quem quer empreender em tempos de crise, que saiu na revista Exame. Eu contribuí bastante desse artigo, da Mariana Fonseca. Falando um pouquinho de mim profissionalmente, desde 2008 eu sou professor de disciplinas de graduação e pós-graduação, tendo atuado em grandes instituições de ensino, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no DF. Já trabalhei em graduações e pós-graduações, tanto presenciais quanto à distância, EAD. Atuei como coordenador acadêmico do MBA em Gestão e Políticas Públicas do IBMEC DF, de 2012 até 2016, e desde 2010 sou coordenador de um MBA em Gestão Bancária de uma grande instituição de ensino EAD. Trabalhei um pouco mais de 30 anos numa grande instituição financeira, onde eu atuei como gerente de divisão, na diretoria de contadoria, divisões de apoio à gestão, de escrituração, de apuração de Basileia e fechamento. Coordenei durante 12 anos processos de planejamento estratégico de diretorias, da estratégia corporativa do próprio banco e também outras áreas de fundações, outras áreas dentro e fora do banco. Negociei e defendi a aquisição de um outro grande banco por aquele junto ao CAD. E eu fui educador corporativo de 2002 a 2009 e membro fundador do Comitê Temático de Inovação daquela diretoria por 2 anos. Na década de 90, eu tive uma empresa de informática no Rio de Janeiro e desde 2012 eu tenho uma empresa de consultoria e educação corporativa aqui no DF. Agora que você me conhece um pouco, eu gostaria de falar desse nosso assunto, que são os aspectos práticos da perícia judicial. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai falar como é que ocorre a relação processual do perito e dos assistentes técnicos. Então, normalmente, como é que começa isso? Como é que surge? Surge com o autor, com uma pessoa que resolve fazer uma petição para abrir um processo jurídico. E esse autor, né, ele abre o processo e aí começa a relação dele com o juiz, o juiz tem vistas ao processo, e aí, com base nisso, ele intima o réu a comparecer. Ao verificar os autos do processo, o juiz, o magistrado chega à conclusão que faz-se necessária a produção de uma prova pericial, ou seja, a realização de um trabalho pericial para que se chegue a uma prova, a uma coisa baseada, né, em dados científicos ou em um conhecimento específico em determinada área que o magistrado não detém.
E aí o que, que o juiz faz? Ele vai e nomeia um perito judicial. Ele é nomeado pelo juiz e esse perito ele vai produzir, ao final dos trabalhos dele, e vai manifestar as opiniões dele, formalizar por meio de um laudo pericial. Só que esse perito, esse processo jurídico, ele dá direito também às partes, né, cada uma das partes, contratarem um assistente técnico. E esses assistentes técnicos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um trabalho pericial, vão acompanhar a perícia do perito, vão fazer trabalhos paralelos de forma que se verifique se o perito está agindo corretamente, ou seja, ele está justamente questionando a questão técnica do laudo. O que vai acontecer? Esses assistentes técnicos, normalmente, eles vão puxar a brasa, vamos dizer assim, para o contratado pelo autor, ele vai puxar a brasa para o autor, o contratado pelo réu acaba puxando a brasa pelo réu, ou seja, ele vai tentar achar meios técnicos, meios especializados, científicos, né, ou técnicos, justamente para tentar provar o que o autor está falando, ou então provar o que o réu está dizendo, contrário ao que o autor afirma. E estando instaurado o processo, o que acontece? O perito começa a realizar os trabalhos. Em que consistem esses trabalhos? A fase do processo pericial, a gente vai falar cada uma das fases. Primeiro, há o requerimento da perícia pelas partes, ao magistrado, ou diretamente pelo juiz. Às vezes, a parte ela faz o pedido da perícia, mas o juiz é que vai analisar, vai verificar se realmente ele precisa, né, acionar um perito para realizar os trabalhos ou não, ou se dos autos, a documentação consta dos autos, as provas são suficientes para ele fechar um veredito. O magistrado, então, ele olhou os autos e chegou à conclusão que precisa chamar um perito, né? Ou então as partes pediram, o magistrado olhou e concordou com as partes para chamar o perito. As partes podem, se quiserem, não são obrigatórias, né, a formular quesitos e indicar seus assistentes técnicos, que são, na verdade, pessoas também com conhecimento profissional especializado, que vão agir de forma semelhante ao perito, mas que vão, claro, defender a posição de cada uma das partes. Assim que definidos isso, o juiz, o magistrado, ele vai cientificar desses trabalhos o perito e os assistentes técnicos, caso eles tenham sido chamados. Assim que eles são chamados, são cientificados, eles vão dar vistas ao processo, ou seja, vão lá retirar o processo para dar uma olhada nele. E aí, ao retirar o processo, eles vão fazer, o perito vai fazer, e também os assistentes técnicos, vão fazer o planejamento da perícia. Antes dele, inclusive, aceitar ou não o cargo, ele começa a fazer o planejamento da perícia. Para quê? Primeiro, para verificar todas as atividades que são concernentes àquele processo. Tudo que ele vai ter que fazer para conseguir responder aos quesitos que estão no processo ou para apurar alguma coisa ou confirmar determinado dado. Então, ele vai verificar o que ele vai fazer, qual o trabalho dele, o escopo do trabalho dele. Baseado nesse escopo, o que ele vai fazer? Ele vai propor os honorários a proposição dos honorários pelo perito e pelos assistentes técnicos, né? Sendo que os assistentes técnicos serão pagos pelas partes e o magistrado vai definir quem vai pagar o perito, podendo requerer ou não depósitos judiciais desse valor que vai ser pago. Além disso, ele vai estabelecer o prazo, o local e a hora para início. O juiz, o magistrado, vai definir quando é que vai começar os trabalhos periciais e, principalmente, vai definir a data quando eles devem acabar. Baseado nisso, o perito já fez o planejamento dele, verificou que dá para atender, ele pode, por exemplo, na hora de fazer o planejamento, verificar que aquele prazo é insuficiente e pedir mais prazo, ou verificar que aquela análise que está sendo procurada, que está sendo buscada, que ele não tem conhecimento suficiente para realizar aquilo e ele vai abdicar, vai dizer por quê, né? E vai abdicar da nomeação de perito. E aí o juiz vai nomear outra pessoa. Mas vamos dizer que ele aceitou, que ele fez o planejamento e verificou que ele vai conseguir fazer naquele prazo. Aí se começa a executar o processo em si, que é chamada fase operacional. Essa fase operacional é onde começa a perícia e as diligências, as vistorias que forem planejadas pelo perito, essas já estão naquele planejamento pericial que eu comentei com você.
os trabalhos periciais entram em curso, ele começa a fazer as análises que ele tem que fazer, as vistorias, as oitivas, ele procura testemunha, provas testemunhais, provas documentais, começa a fazer análise, baseia em metodologias e ferramentas essa análise, até conseguir responder cada um daqueles quesitos. E, é claro, cada resposta que ele der, ela vai estar circunstanciada, ou seja, ele vai ter um documento para provar uma análise, um estudo que ele fez, provando cada uma daquelas respostas dos quesitos, ou, naquele caso, de um fato, ou confirmação de um fato, etc. E aí que ele começa a desenvolver o laudo pericial. Se tiverem as partes, ele vai chamar as partes antes de apresentar o laudo e vai verificar com eles se está tudo certo, se eles têm alguma coisa a falar sobre aquilo. Eles podem concordar ou então não concordar, mas o perito pode apresentar o laudo, vamos dizer, com eles aprovando ou não. Tá? No caso, a ideia é que eles estão tendo umas vistas antes da aprovação e inserção daquele laudo nos autos. Tá? Aí, finalmente, se vai para a fase final. O laudo pericial ele é assinado pelo perito, de repente pelos assistentes do perito também, entrega o laudo e esse é juntado ao processo, então há uma petição para juntar esse laudo ao processo, e são levantados os honorários do perito, ou seja, são pagos os honorários se foram depositados, né, é dada autorização para o perito sacar esses valores que estão depositados em contas judiciais. Tá? Então, esse, em síntese, é o processo judicial em si e a atuação do perito desse processo, tá? Ou seja, o processo pericial dentro de um processo jurídico. Existem algumas atividades que o perito faz nessa fase de execução, e, claro, elas foram planejadas, e aí essas atividades são basicamente 4, que a gente vai falar delas agora. O perito ele pode fazer uma vistoria, uma diligência, uma vistoria, quando os trabalhos periciais se destinam a vistoriar, isto é, a buscar que o perito tente constatar ou verificar se em determinado local ou circunstância houve ocorrência de determinada situação ou fato. Então, o perito ele pode ir a algum local e verificar se há indícios de que aquilo ocorreu naquele fato, naquele local mesmo, se houve, de repente, alguma documentação, alguma coisa que comprove a ocorrência daquele fato naquele local, ou uma ocorrência de um fato de determinada forma, conforme a alegação do autor, ou conforme, de repente, a resposta de um quesito perguntado pelo magistrado ou pelas partes. Ele pode também fazer o exame, que está muito mais ligado à parte documental, corresponde à realização de uma ou mais inspeções, né, inspeções em documentos, em locais, em lugares, que tem por objetivo principal apurar o que houve, apurar os fatos, que podem ou não ter ocorrido e que possam estar relacionados ao caso. Muitas vezes há alegações que fatos ocorreram, coisas aconteceram de forma errada ou aconteceram que prejudicaram, né, prejudicaram o autor. O que ele vai fazer? O perito ele vai fazer um exame para verificar se por aspectos documentais, por aspectos situacionais ou por outro qualquer aspecto, se comprova que aquilo realmente aconteceu ou se comprova ou se verifica que aquilo não aconteceu da forma como está sendo dito. Então, ele vai fazer um exame. Outra coisa que ele pode fazer também, em alguns casos, em alguns tipos de perícia, é uma avaliação. O que é isso? É quando o perito é chamado para fazer uma análise que tem por finalidade se chegar, de uma forma técnica, a algum valor ou verificar se determinado montante seria correto para uma situação em questão. Então, às vezes, por exemplo, né, vamos pensar numa causa trabalhista, que a pessoa recebe uma indenização. O que o perito vai fazer? Ele vai fazer uma análise documental, vai verificar aspectos, né, do empregado, quando ele trabalhou naquela empresa, e aí vai verificar se o valor que foi pago efetivamente é o valor que deveria receber. Então, ele vai fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, ele vai definir um montante, um valor que deveria ter sido recebido, ou vai confirmar um valor que foi recebido, né, ou vai fazer uma avaliação de um objeto, de um bem, ou de uma situação em si. Então, essa é uma avaliação. E existe o quarto tipo de atividade pericial principal, que é o arbitramento. É quando o profissional perito ele vai buscar estimar determinado valor afeta determinado objeto, situação ou fato. Então, aí, nesse caso, ele vai utilizar alguma ferramenta, uma metodologia, vai basear aquilo, de repente,
num bem ou num ativo semelhante, ele vai usar um critério e, a partir desse critério, ele vai arbitrar um valor que vai estar definido no laudo dele. Tá certo? Pessoal, então esses aí foram alguns aspectos práticos da perícia. Espero que você tenha gostado. Temos muito para aprender, mas esse é um bom começo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá? Muito obrigado. Esses foram os aspectos práticos da perícia judicial. E eu fico à disposição, tá aí o meu e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para tirá-la, tá? Um grande abraço e obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau.